que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Evandro Aragão, o comandante da polícia do MPLA, no Belas, que está preso por assassinar 2 irmãos e um subordinado seu, promete tirar a sua vida na cadeia. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manigas. Quando estava fora, estava a se achar de intocável, estava a pensar que o crime compensa. Não, o crime não compensa. Mas a família, os familiares do jovem assassinado e do policial assassinado pelo Evandro Aragão pedem justiça. Pedem justiça, sim. Antes de entrarmos aqui na matéria, já partilhe bastante. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Criem as vossas opiniões, que é muito essencial, família. Tá entendendo? Porque nós precisamos ter esses maridos aí onde eles se encontram, ok? Vale relembrar que J Privado, esse mês tenho o meu julgamento e ainda estou a precisar da tua ajuda, tá? O meu julgamento está marcado para esse mês, estou a precisar da tua ajuda. Acabei de receber o oficial de justiça, eu depois irei fazer um vídeo para mostrar para vocês como é que foi a recepção do documento, tá entendendo? É basicamente isso. Por favor, preciso de advogado e peço da sua ajuda, ok? Então, sem mais boas, mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Evandro Aragão, o comandante da polícia do MPLA, no Belas, que está preso por assassinar 2 irmãos e um subordinado seu, um colega seu, tá entendendo? Promete tirar sua própria vida dentro da cadeia. Oi, você pensava que era intocável. Olha, se você tiver a pensar em tirar a tua vida, por favor, liga para os órgãos competentes. Não faça isso. Não faça isso. Aguenta mesmo a cuzu, cota. Aguenta mesmo a cuzu, aguenta mesmo as quatro paredes mesmo, aguenta. Porque afinal de contas o crime não compensa. O crime não compensou no teu lado. Há alguns que se safaram, para eles compensou, mas no teu lado não compensou. E nós, o canal MSTV, estamos em cima desse caso. Estamos a falar toda hora, todo momento. E quando houver oportunidade, nós vamos postar sempre. Porque as pessoas não podem sair impunes. A família, os familiares do jovem assassinado pedem justiça. Pedem justiça. Os familiares do policial pedem justiça. Eu não vou falar muito. Vamos lá ouvir aqui a história. Graças a Deus, vamos lá ouvir aqui a mãe dos meninos a contar aqui, e a rádio também a contar aqui a história. Vamos lá ouvir, let's seguir. Consequente arquivar do processo ou não, facto é que o arguido Evandro Aragão viu gorados os seus intentos, pois o tribunal voltou a confirmar a acusação do Ministério Público. Nas sessões da instrução contraditória, contaram as nossas fontes, os coarguidos, com exceção de Evandro Aragão, Luís Catete e Vladimir Kies, conhecido por Rato Branco, reconheceram os factos e a autoria dos crimes e apontaram ainda o Luís Catete e Evandro Aragão como os mandantes da execução das vítimas, Isaú Simões Samuel e Guilherme Simões da Conceição. A mãe das vítimas, Natália Maria Lopes Simões, também sabe que isso ocorreu em tribunal. Os meninos que estavam no carro acusaram, disseram diretamente que o Aragão, esses 3 mataram os meus filhos, que eles estavam vivos. Eles explicaram mesmo isso lá no tribunal. E também os meus filhos saíram vivos do terreno. Quero justiça. O superintendente Paulo Evandro Machado Aragão, conhecido por Evandro Aragão, tentou ainda providência extraordinária de habeas corpus, um meio de tentar a liberdade por eventual detenção ilegal, se alegando que o tribunal que aplicou a medida de coação de prisão preventiva é incompetente em razão do território. Entretanto, também viu o tribunal a negar provimento em decisão assinada em 20 de novembro de 2023. Evandro Aragão nos constou que chora por todos os cantos da sala em que se encontra e sempre que diante dos advogados ou familiares. Até se fala que o próprio ameaça tirar a sua própria vida. De tanto desespero, segundo a nossa fonte, Evandro Aragão já trocou por 3 vezes os seus advogados e desta está com o escritório de Sérgio Raimundo, tendo como advogado António João, o 4º causídico dessa saga do contrato e descontrata passa o termo. Recapitulando, o Serviço de Investigação Criminal, SIC, em Luanda, deteve numa terça-feira, 22 de agosto de 2023, o superintendente Evandro Aragão,
então o comandante municipal de Belas da Polícia Nacional por suspeita de estar envolvido no assassinato dos dois irmãos com o sobrenome Simões e de um subordinado por lhe ter denunciado pela autoria daqueles crimes. Os autos começam por relatar que a declarante Natália Maria Lopes Simões, que reside em Londres, Inglaterra, é mãe das vítimas mortais Isaú Simões Manuel e Guilherme Simões da Conceição, que em fevereiro de 2023, dia não determinado nos autos, por telefone, os pediu para fazerem a limpeza em sua casa no município de Belas, tal como resume os autos e também relata a mesma senhora. Ligo para o meu filho Isaú para que ele fosse lá no Benfica, na Zona Verde, controlar a casa, porque a casa estava abandonada, tendo inquilino na minha casa. O Isaú fala no irmão mais velho e assim o irmão mais velho vai para lá com a mulher, com antecedência. Dorme lá, começam a fazer limpeza e depois da limpeza vão até ao bar do senhor padre, o senhor Alberto Padre. E dali inicia a confusão. Como é que inicia a confusão? O meu filho Isaú, quando chega, olha para a cunhada, viu a cara da cunhada trancada e ele pergunta, diz, estás com a cara trancada por quê? Por trás estava um militar da UGP também que estava lá no bar. Ele pensou que estavam a falar para ele e daí começa a confusão e posteriormente entram em briga. Quando o dono da lanchonete se apercebe, chama a polícia aparece até lá que é para poder socorrê-los. Os autos, no entanto, não relatam as causas do desentendimento que levaram à briga, mas dizem que os irmãos foram agredidos por vários jovens que no final os amarraram já feridos. Chamada a polícia, dizem os autos, a viatura que lá foi estava a ser conduzida pelo coarguido João Santos David Chicote. Nela estava o declarante Martinho Chombe e os coarguidos Paulo Gonga Simão e Francisco Domingos Chicola. Mas noutro carro, um Toyota Land Cruiser, afluiu também ao local o coarguido Vladimir Kies Monteiro Domingos. No percurso que levaria os feridos ao Hospital Geral, o arguido Vladimir Kies entrou em contacto com Martinho Chombe, que ia na viatura onde se encontravam as vítimas e ordenou que deveriam aguardar nas proximidades da ponte do parapeito, o que Chombe obedeceu. O relato da mãe das vítimas descreve o mesmo que consta dos autos. Postos aí o comandante Aragão, o Valdemiro Kiese, Mágio, o Luiz Catete, o que eles fazem? Não levaram os feridos para o hospital. Queimam eles com cigarro, amarram-lhe saco nas cabeças asfixiando e levam até numa mata na área do Caianga. Quem vai para lá tem o cemitério antigo. Pegam blocos que estavam lá que eles encontraram e machucam eles pela cabeça, como também tem o resultado das autópsias. Enquanto na ponte, os autos ainda descrevem a chegada do arguido Vladimir Kies, Evandro Aragão e o Luís Belo de Jesus Catete, que era o comandante do distrito de Cabo Lombo. No local, Evandro Aragão ainda tentou conversar com um dos irmãos feridos, segundo os autos, e como não obteve resposta, pegou num cigarro aceso e colocou na pele de uma das vítimas. A seguir, Evandro Aragão reuniu-se em privado com Vladimir Kies, Luís Catete e outros. Dizem os autos, Evandro Aragão orientou o então comandante do distrito de Cabo Lombo, o Catete, a assumir a missão com precisas orientações de eliminarem fisicamente os dois irmãos. Já no bairro Tanque 1, junto a um cemitério desativado, o arguido Catete ordenou que os coarguidos Paulo Ngonga, Francisco Chicola e o Martinho Chombe retirassem as vítimas do carro. Ato contínuo, Catete pisoteou os irmãos já condenados à morte e, segundo os autos, se usou sacos de plástico para asfixiá-los. Nesse interim, Martinho Chombe apossou-se de um bloco de cimento e arremessou na cabeça de uma das vítimas, que minutos depois perdeu a vida. Luís Belo de Jesus Catete, antigo comandante do distrito de Cabo Lombo, na sequência
orientou que ali deixassem os corpos, porém teve de acolher a sugestão dos demais, que preferiram que se deixasse no Hospital Geral. No entanto, pelo caminho, no meio de um matagal, Catete pediu que se parasse o carro e ordenou que se abandonasse os corpos no local, ao que foi obedecido. Depois disso, com o regresso da mãe das vítimas a Angola, as coisas agudizaram-se, porque aquela e a família se movimentaram nos caminhos da legalidade. E enquanto isso, Evandro Aragão foi em gozo de férias, segundo os autos. E quando Evandro Aragão regressa ao serviço, tem conhecimento que o seu subordinado, Martinho Tchombe, deu depoimentos que os comprometia. Os autos a respeito descrevem que Evandro Aragão convenceu os demais coarguidos a não envolverem o nome dele e de Catete nas suas declarações. Consequentemente, Evandro Aragão, Luís Catete e Vladimir Kies, Rato Branco, passaram a hostilizar Martinho Tchombe porque aquele não resistiu e contou a verdade dos factos em inquérito policial. De acordo com os autos, diziam ao Martinho Tchombe: vocês que vieram das Forças Armadas são traidores. Sabes o que o traidor merece? A minha raiva é te dar um tiro. Os autos dizem que Martinho Tchombe, por se ter apercebido que o Aragão o pretendia matar, deixou de o atender ao telefone. Mas Luís Catete passou a rondar a residência de Martinho Tchombe, de acordo com os autos. No dia 5 de agosto de 2023, descrevem os autos, Martinho Tchombe decidiu sair de sua casa numa motorizada e no seu encalço estavam os coarguidos Luís Catete e Vladimir Kies, o Rato Branco. Em outra motorizada, o mesmo percurso fazia o filho de Martinho Tchombe e o jovem logo se apercebeu da perseguição ao pai com o Rato Branco com uma pistola em punho. A despeito, os autos dizem que Vladimir Kies fez pelo menos 12 disparos contra o Martinho Tchombe, atingindo-o por diversas partes do corpo, tendo aquele Tchombe consequentemente caído sem vida. Como se não bastasse, apercebendo-se da presença do filho do Martinho Tchombe, Rato Branco também fez vários disparos contra o jovem, mas não conseguiu alvejá-lo. Diante de tal realidade, e com medo de terem a mesma sorte de Martinho Tchombe, escrevem os autos, os demais integrantes do desventurado assassínio dos 2 irmãos, os coarguidos João Santos David Chicote, Francisco Domingo Chicola e Paulo Gonga Simão, confessaram o que ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2023. Enfim, a mãe dos jovens mortos, Natália Maria Lopes Simões, como não podia ser diferente, exige justiça. O problema está no tribunal, mas eu só quero justiça, porque em Angola tem que haver justiça, não uma justiça de amizade. Nós queremos construir uma Angola séria, uma Angola de gente séria, não é uma Angola de bandidos, uma Angola de assassinos, como o assassino do Aragão, que foi do HDA, Valdemiro Kiese, dos Alameda, e os muitos polícia estão a ficar sujos por causa de certos elementos que estão na bandidagem. Eu quero a justiça dos meus filhos. Natália Maria Lopes Simões, mãe de 2 jovens mortos, de modo cruel em fevereiro de 2023, e oficiais da Polícia Nacional são acusados pela autoria, entre os quais Evandro Aragão, então comandante municipal de Belas. Por incrível que pareça, Evandro Aragão, na mesma senda, tem 4 processos no Tribunal Militar.